Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Gabriele Cordovi. E eu sou Henrique Romanini. Seja muito bem-vindo a essa live. Hoje nós vamos contar um pouquinho para vocês como foi produzir a reportagem sobre escotismo. Confira agora na reportagem que eu fiz junto com Gabriele Cordovi e Thaís Amara. Na direção regional, eu sou a diretora de programa educativo, ou seja, sou responsável pelo Paraná, na região do Paraná, pelo bom desenvolvimento das atividades nos grupos escoteiros, né, desde o ramo lobinho até o ramo pioneiro. Então, a gente desenvolve atividades regionais com os jovens, né, proporcionando a eles um contato com outras realidades, com outras culturas, ter outras experiências, né, que no dia a dia acabam não tendo. Além dessas atividades regionais, nós desenvolvemos cursos, né, para melhor contribuir para o desenvolvimento dos escotistas, né, para a formação dos escotistas em si. Buscamos sempre parcerias com outras instituições. Hoje, por exemplo, veio a Secretaria Municipal da Acessibilidade aqui no nosso grupo para fazer uma palestra sobre como trabalhar com crianças que necessitam de cuidados especiais, né? O movimento escoteiro também tem que se voltar para essas crianças. Como que a gente pode fazer atividades para esse público? Então, eles vieram para cá para mostrar um pouco sobre a visão deles, né? E como que essa parceria a gente poderia contribuir para proporcionar mais atividades para essas crianças. É um movimento chamado Scouts for Equality, porque, na verdade, eles são uma associação norte-americana que luta pela igualdade dentro dos movimentos escoteiros. Porque de todos os países onde o movimento escoteiro existe, não são todos os países que aceitam a igualdade de gênero, a diversidade em si. Então, há muitas histórias de escoteiros que são expulsos do movimento em algumas associações, porque são homossexuais, porque são transexuais, porque têm um problema de transtorno de gênero ou de identidade de gênero. Então, eles lutam para que o movimento escoteiro abra o seu entendimento para que, né, as questões da diversidade, da multiplicidade de gêneros possam ser aceitas dentro do movimento. Inclusive, eles postam notícias diariamente sobre associações que aderiram à igualdade de gêneros e a aceitação desses jovens que têm a sua sexualidade já definida como homossexuais, são assumidos e que podem ser aceitos no movimento, o que eu acredito que seja uma coisa bastante boa para o movimento, né? Porque ajuda o jovem a entender a diversidade que é a humanidade em geral, né? Então, na verdade, eu conheci esse grupo pelo Facebook e havia lá uma indicação: olha, se você quer o nosso distintivo, mande uma correspondência para nós e tal. Aí você manda, eles enviam o distintivo gratuitamente e depois você pode doar para a associação como você preferir. Não é uma associação vinculada ao OSME, então por isso que a gente não pode usar até o distintivo no nosso uniforme. Mas ele é uma associação válida, eu acho que é uma causa bastante justa. Assim, já colei o meu distintivo no meu post de acampamento, então onde tem lá todos os meus distintivos, deixei ele lá porque eu acho que é válido. A gente tem que aprender a conviver com com as pessoas diferentes que a gente, e a gente tem que aceitá-los. Porque esse é o objetivo do movimento, tornar cidadãos melhores. E não pessoas só heterossexuais ou pessoas só de um único gênero, mas que a gente possa aceitar a todos, acolher a todos e transformar o mundo num lugar melhor, até inclusive nessa convivência. Hoje nós recebemos nos estúdios de curso de jornalismo da Universidade Positivo Marja Braga, chefe de tropa escoteira do grupo Dom Orione. Marja irá contar o porquê de ter iniciado no escotismo, contar como funciona a divisão de hierarquias e todos os valores, normas que regem o grupo Dom Orione.
Bom dia, Marja. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigado por nos conceder essa entrevista. Obrigada. Imagina, obrigada. Eu já gostaria de resgatar esse primeiro ponto ali que você falou sobre a questão da diversidade. Muito importante, e principalmente agora no domingo, nós tivemos a 22ª edição em São Paulo sobre a parada LGBTI. E você trouxe isso para o Grupo Dom Orione para discutir essa diversidade. Este ano, até por sinal, o Supremo Tribunal Federal aprovou que as pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico possam fazer alteração do registro civil sem a necessidade de fazer a redesignação sexual, ou seja, mudança de sexo. Mas assim, ainda nós temos um Congresso um tanto quanto conservador e até mesmo famílias conservadoras que acreditam que são um tanto quanto resistentes para discutir essa temática. Como trazer essa temática para dentro do grupo escoteiro? Olha, na minha opinião, é uma situação bastante delicada. Mas eu acredito que a atitude, ela fala mais do que qualquer palavra, ou qualquer discurso, ou qualquer palestra que a gente possa dar para cada jovem, para cada escoteiro, para cada família. No momento em que você adota uma postura de aceitação e não de julgamento, a criança ela é influenciada pela atitude do chefe. Né? Robert Baden-Powell dizia que o chefe ele não é um chefe, ele é um irmão mais velho. Então, pelo nosso exemplo como escotistas, eu acredito que as famílias também passam a aceitar isso de forma melhor. É a mesma coisa que lidar com espiritualidade. Cada família tem a sua convicção religiosa, a sua convicção espiritual. Quando eu trabalho a espiritualidade com o jovem dentro do movimento escoteiro, eu não trabalho a religião, eu trabalho a espiritualidade dele. Porque eu não posso ir contra a religião dos pais, eu não posso ir contra a religião da família, a tradição familiar. Então, eu vou trabalhar a espiritualidade. Então, da sua forma, da forma como você acredita, como que funciona a espiritualidade. Então, é a mesma coisa. No momento em que eu trabalho com o jovem, a aceitação sem o julgamento, e digo, olha, cada pessoa é diferente, cada pessoa é única, eu trabalho nele a aceitação sem o julgamento. Tá, ok, aquela pessoa é diferente de mim. Ótimo, beleza, isso podemos conviver? Sim, podemos. Então, resolve-se aí o problema. Bacana. Marja, eu queria que você contasse pra gente como que funciona a questão das hierarquias dentro do Grupo Dom Orione. Bom, dentro do escotismo em geral, nós temos uma divisão didática, né, dentro do grupo e fora do grupo. Então, o Grupo Escoteiro Dom Orione responde a uma diretoria regional, que é a União dos Escoteiros do Brasil, Seção Paraná, e a Seção Paraná responde à UEB Nacional, que é a União dos Escoteiros do Brasil Nacional. Então, já começa aí uma hierarquia. Então, nós temos uma associação nacional, que daí tem uma associação regional, então nós temos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, etc. Dentro dessas regiões, a gente tem os grupos escoteiros vinculados a essas regiões. Dentro do grupo escoteiro, nós temos uma diretora-presidente, um diretor técnico ou diretor de método escoteiro, como foi definido agora na última assembleia. E nós temos um diretor de patrimônio, nós temos o diretor administrativo, o tesoureiro, né, financeiro. Aí nós temos as seções dentro do grupo escoteiro. Então nós temos as alcateias, que são as crianças de 7 a 11 anos, as tropas escoteiras, que são de 11 a 14 anos, a tropa sênior, que é dos 15 aos 17, e o clã pioneiro, que é dos 18 aos 21 anos. Então, cada seção dessas é regida por um chefe de seção. Hoje estou eu de chefe de seção da tropa escoteira Poseidon, que nós temos 2 tropas escoteiras. Cada chefe tem os seus assistentes, que na verdade é só uma designação formal, né? Uhum. Mas a gente trabalha sempre conjunto, assim, sempre uma equipe meio fixa ali para poder desenvolver melhor as atividades. E aí os escoteiros que são divididos nas alcateias são divididos em matilhas, e nas tropas eles são divididos em patrulhas, que é o sistema educacional, é o sistema do movimento escoteiro, o sistema educativo do movimento escoteiro, trabalhar em patrulha. Então, aquela patrulha, que é uma matilha, trabalha junta, eles aprendem juntos e se tornam ali uma rede de amigos.
já que você entrou na questão da hierarquia, vamos entrar agora no militarismo. A gente sabe que foi fundado em 1907 por um militar. Isso. E ele, quando foi fundar o escoteiro, ele não queria trazer características que fosse do militarismo, herdar essa herança do militarismo. Mas ele considerava algumas técnicas úteis para colocar e inserir para o desenvolvimento pessoal e físico da criança, do adolescente e do jovem. Porque ele considerava que o jovem estava ocioso e ele precisava, de alguma forma, ser o agente da mudança. Quais são as técnicas úteis que eles colocam dentro do grupo escoteiro Dom Orione, que eles consideram um bom desenvolvimento? Olha, na verdade, assim, existe muito esse medo, né, de colocar o seu filho no escoteiro e achar que ele vai sair de lá um mini soldadinho. Ele não vai. O que acontece, assim, nós temos algumas regras, então, todo início de atividade nós hasteamos a bandeira nacional, a bandeira do grupo escoteiro. Nós, no final da atividade, arriamos as bandeiras. Eles aprendem valores cívicos, então você vai ver sempre pelo menos um grupo escoteiro desfilando em desfiles cívicos. Na verdade, assim, a gente tem algumas regras. Você tem disciplinas, assim, disciplina de formar, né, de fazer uma formação retinha lá, uma fila, cobrir, firmes e tal. Mas, assim, fora isso, acabou o militarismo, tá? Na verdade, assim, Baden-Powell foi procurado por muitos jovens para que ele ensinasse algumas técnicas. Porque como ele foi militar muito em campanhas fora da Inglaterra, na África, na Índia, ele trouxe muitos valores desses países para dentro do escotismo. Então, a questão da espiritualidade não é trabalhada da forma como ele trabalhava, ele era anglicano. Então, ele não trouxe o anglicanismo para o escotismo, mas ele trouxe a questão da espiritualidade. Então, você tem uns elementos ali de disciplina, mas exatamente para fazer o trabalho funcionar. Fora isso, acabou a disciplina ali. As brincadeiras, os jogos que são propostos para as crianças são com objetivo educacional e a criança é ensinada de forma lúdica. Então, quando eu aplico um jogo para a criança, eu, na verdade, não estou fazendo ela brincar. Eu estou ensinando para ela um valor, mas através da brincadeira. Então, de uma forma lúdica, de uma forma em que a criança vai aprender isso naturalmente, sem aquela coisa de sentar e dar um discurso, blá, 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 blá. Sem o blá, blá, blá. Vamos na prática. Então, nós vamos aprender sobre jogar justamente, ser leal no jogo. Como é que a gente vai fazer isso? Jogando. Então, a gente vai trabalhar isso com ele diretamente, não no blá, 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 não ensinando na teoria. Queria que você contasse pra gente como funcionam os símbolos do escoteiro. Então, no nosso grupo, o nosso símbolo é um pinhão e com umas laterais estilizadas como raios. Porque o Grupo Escoteiro Dom Orione, na sua fundação, houve pela Copel, através da Copel, uma iniciativa da Superintendência da Copel de apoiar a criação de grupos escoteiros. O Grupo Escoteiro Dom Orione, ele teve várias sugestões de nome, inclusive um que era sobre a gralha azul, e daí eles acabaram decidindo por Dom Orione, e acabou ficando o nosso símbolo um pinhão, né, estilizadinho lá como a flor de lis, e os símbolos da Copel, que acabou a parceria não dando muito certo, mas para resgatar, para não esquecer essa história de que no começo a Copel teve uma intenção muito forte de apoiar esses grupos, essa criação desses grupos, ficou lá o raiozinho estilizado da Copel. Então esse é o nosso símbolo. E normalmente você vai ver nos grupos escoteiros, qualquer símbolo que se refira do grupo escoteiro, uma corda em volta, fazendo um redondo, com um nó embaixo, que é o nó direito, que é o símbolo do escotismo, da fraternidade escoteira. Agora, para a gente finalizar aqui a nossa live, como que vocês encaram essa questão do envolvimento da família? Porque vocês consideram que o escoteiro não é um depósito de criança, mas que a família também tem que estar envolvida. Na verdade, junto. A participação da família ela é essencial para o funcionamento do escotismo. Sem a família, a gente não vive. Por quê? Porque nós precisamos... o chefe está lá com o seu filho e tal, e ele não pode trabalhar todas as questões. Então, ele vai precisar de ajuda para fazer uma atividade, ele vai precisar de ajuda para sair num passeio, ele vai precisar
Então, quanto mais a família se envolver dentro do escotismo, para nós é muito melhor. Porque a gente não tem intenção nenhuma de tirar a criança da família, muito pelo contrário. A gente quer que todos se envolvam pela educação da família, pela educação daquele jovem, pela educação daquele jovem para a vida, e ninguém melhor do que a família para determinar exatamente como vai ser a vida dessa criança. Bacana. Agora vamos só aqui uma pergunta da nossa colega, Natália Basso. Obrigada por estar participando. Ela pergunta o seguinte: quem quiser fazer parte do grupo escoteiro, como pode se inscrever? Existe uma seleção? Não. Você vai procurar um grupo escoteiro perto da sua casa, vai levar seu filho lá e deixar ele participar das atividades como visitante. Ele pode participar até 3 atividades sem vínculo nenhum. Se a criança realmente gostar e quiser dizer, mãe, pai, eu quero participar, aí você vai lá, vai procurar a diretoria do grupo, vai fazer uma inscrição e ele está, a partir de então, inscrito no movimento escoteiro. Bacana, então. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista, disponibilizar o seu tempo. Obrigado, Marja. Obrigada a vocês. Obrigado pela disponibilidade. Imagina. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Marja. A gente agradece a tua presença. A todos que nos acompanharam nessa live, também o nosso agradecimento e até a próxima.